Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, uma ótima manhã de quarta-feira para você. Estamos começando mais uma edição do Jornal Verde Vale, aqui pelo Sistema Verde Vale de Comunicação, a rádio que é a número 1 da região, a sua 103,7. Hoje, quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2025. A partir de agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Goiás, fiscalização apreende 100 mil garrafas de cerveja e uísque. Polícia Militar apreende mais de 30 quilos de drogas na região sudoeste goiana. Primeiro sorteio da nota fiscal goiana será realizado no próximo dia 30. E mais, corpo de motociclista que foi arrastado pela enxurrada foi encontrado ontem em Mineiros. Familiar concede entrevista exclusiva aqui no plantão policial da Rádio Verde Vale. Já já você confere tudo sobre as buscas. Essas e outras notícias agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Para 6 horas e 35 minutos, sejam bem-vindos ao Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. Após ser notificado de que 4 macacos do campus da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, no interior paulista, testaram positivo para a febre amarela, o Ministério da Saúde decidiu enviar 100 mil doses extras de vacina para o estado de São Paulo para intensificar a imunização contra a doença. Embora macacos doentes não transmitam a doença, são indicativo de circulação de vírus. Os primatas são os principais hospedeiros do vírus, mas os únicos, aliás, não são os principais, mas os únicos vetores de transmissão são os mosquitos. No meio silvestre, os mosquitos picam o macaco, que depois de infectado pelo vírus pode ser picado por outro vetor e aí então transmitir a doença para o homem. De acordo com a Prefeitura de Ribeirão Preto, nenhum registro de febre amarela em humanos foi observado atualmente na cidade. Mesmo assim, o Ministério considera importante intensificar a vacinação contra a febre amarela, porque essa é uma das recomendações para o controle de casos e prevenção de doenças. Pressionada pelas recentes altas da taxa Selic, os juros básicos da economia, e pela retirada de dinheiro da caderneta de poupança, a Caixa Econômica Federal elevou os juros do financiamento imobiliário com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. As taxas subiram de 1 a 2 pontos percentuais, dependendo da modalidade. O reajuste vale desde o dia 2 de janeiro para os novos contratos. Os juros da linha de crédito corrigida por essa taxa subiram para a taxa mais 10,99% a 12% ao ano. Até o fim de 2024, as taxas em TR eram somadas mais 8,99% até 9,99%. Para as linhas corrigidas pela poupança, a taxa aumentou para a remuneração da caderneta, mais 4,12% e 5% ao ano. E uma nova taxação de blusinhas afeta compras, que agora está gerando uma alta no Brasil. Quem vai explicar melhor essa história é Priscila Mendes. A partir de abril, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sofre alteração nas compras internacionais de até $50 realizadas via e-commerce. A decisão, tomada pelo Comitê Nacional de Secretarias de Estado da Fazenda, integrada pela medida provisória número 1236, eleva a taxa, aumentando o preço final dos produtos importados em até 60%. Segundo Ronaldo Guimarães, especialista em finanças corporativas e administrador registrado no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, essa mudança desmotiva a compra entre os consumidores. Produtos importados que já possuem um custo elevado devido à conversão cambial e tarifas ficam ainda mais caros com o aumento da carga tributária. Isso reduz o poder aquisitivo, pode desestimular o consumo desses itens, levando muitos a optar por alternativas nacionais. Para equilibrar o cenário, é fundamental pensar em alternativas para tornar o mercado mais competitivo, beneficiando tanto o consumidor quanto a economia. Segundo dados divulgados pela Receita Federal, em apenas 3 meses, o governo arrecadou 533 milhões com o imposto popularmente conhecido como taxação das blusinhas.
Para o especialista em finanças corporativas, essa medida, além de influenciar o poder de escolha do consumidor, pode apresentar consequências a longo prazo. Embora o objetivo seja o aumento de impostos e incrementar a arrecadação, se o consumo cair drasticamente, o efeito pode ser o oposto. O impacto não é apenas imediato. A longo prazo, essa medida pode diminuir a variedade de produtos no mercado e restringir a liberdade de escolha do consumidor. O cenário da taxa das blusinhas cria oportunidade para os empreendedores brasileiros se diferenciarem, apostando em marcas próprias ou em produtos mais competitivos no mercado nacional. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Uma ação de fiscalização apreendeu 100 mil garrafas de cerveja e uísque em Goiás. A carreta em que as bebidas com as notas fiscais irregulares eram transportadas também foi confiscada. O caso foi registrado neste domingo no norte goiano, em Porangatu. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo foi parado durante a fiscalização de rotina no quilômetro 96 da BR-153. A vistoria revelou que as bebidas apresentavam documentação insuficiente. As notas fiscais mostravam que o carregamento seria levado para Novo Gama. No entanto, o destino verdadeiro era o estado do Pará. Auditores da Secretaria Estadual de Economia de Goiás foram acionados e realizaram a apreensão do veículo e da carga. As garrafas de cerveja e uísque têm um valor estimado de R$600 mil. A carreta e as bebidas foram encaminhadas à Secretaria de Estado da Economia de Goiás para a realização dos procedimentos. Em uma ação conjunta e estratégica, o Comando de Operações de Divisas e o 15º Batalhão da Polícia Militar, também o 14º Comando Regional da Polícia Militar, obtiveram importante resultado no combate ao tráfico de drogas aqui na região sudoeste goiana. Na tarde da segunda-feira, após o cruzamento de informações de inteligência, as equipes localizaram e abordaram um veículo suspeito de transportar uma grande quantidade de entorpecentes. Durante a abordagem, os ocupantes do veículo, um casal e uma criança de 10 anos, apresentaram versões diferentes sobre a viagem, o que gerou suspeitas e autorizou uma busca minuciosa no automóvel. Em um compartimento oculto na parte traseira do veículo, os policiais encontraram uma quantidade significativa de drogas, sendo mais de 30 quilos de skunk, a variedade da maconha com alto teor de THC, também conhecida como a super maconha, além de 1,4 kg de haxixe marroquino. Diante dos fatos, o condutor do veículo foi preso em flagrante. Todos os envolvidos, juntamente com o veículo e a droga apreendida, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Jataí para as providências legais. Estima-se que o prejuízo ao crime organizado tenha sido de R$500 mil. E as tempestades estão previstas nessa semana em todo o estado de Goiás. Quem vai trazer essa previsão do tempo mais detalhada é a repórter Sabrina Vilela. Goiás está com alerta de chuvas intensas e temporais para os próximos dias. É o que prevê o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás. De acordo com o gerente do CIMEGO, André Amorim, existe um corredor de umidade que, combinado com calor, pode gerar tempestades mais fortes. Já as temperaturas devem permanecer na faixa de 30 graus na capital. O tempo deve permanecer dessa forma pelo menos até este final de semana em todo o estado goiano. Temos sim uma expectativa de chuvas, os prognósticos apontam para chuvas intensas vão continuar acontecendo. Mas por quê? Nós temos ainda o corredor de umidade ativo, esse corredor é umas ACAS, uma zona de convergência do Atlântico Sul, mas traduzindo aqui aquele corredor de umidade que traz umidade da região norte do país, passa sobre o estado de Goiás, então todo o Brasil Central, pega a região sudeste também do Brasil, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então, sim, é uma quantidade de umidade combinada com esse calor que favorece essas chuvas aí, e essas chuvas realmente perigosas, chuvas volumosas. Então, assim, expectativa até o final de semana. Em alguns locais nós podemos aí ter até mais que 150 milímetros. Lembrando também que ontem nós tivemos Mozarlândia com 120 milímetros de chuva. André Amorim destaca que no verão é comum haver mudanças repentinas e rápidas nas condições do tempo. Por isso, é essencial que a população tome cuidado para evitar acidentes durante esse período instável, como não ficar em regiões de alagamentos, procurar abrigo em lugar seguro e não manusear eletrodomésticos. Então, evitar transitar nessas áreas de alagamento, evitar entrar em áreas já alagadas, porque realmente você pode colocar sua vida em risco e você pode ser até arrastado para dentro de um córrego ou
uma saída de água aí que possa, sim, levar até uma situação de risco à vida. Então, é muito importante, né, para os próximos dias e as pessoas estarem atentas. Não ficar debaixo de árvores, não se abrigar debaixo de árvores durante uma tempestade, porque os raios que estão acontecendo e são muitos. Nós já tivemos uma situação, né, em Goianésia no 2024, no final de 2024, que ali teve problemas, né, com 2 pessoas que morreram em decorrência de queda de raios. Né? A Equatorial Goiás também faz alerta com relação à previsão de chuva forte e orienta clientes sobre isso. Segundo a companhia, Britânia, Padre Bernardo, Anápolis e Aragarças devem registrar cerca de 50 milímetros e rajadas de vento de 80 quilômetros por hora até sexta-feira. A Equatorial reforçou medidas de segurança com a rede elétrica para o período. Sabrina Vilela, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h45. O zagueiro Davi Luiz, que deixou o Flamengo, segue na mira do Fortaleza para esse ano. No entanto, a concorrência é forte. Ele ainda avalia propostas de Cruzeiro, Grêmio e Corinthians aqui no Brasil. Fora do país, há a procura do Áustria Viena da Áustria e Olympiacos da Grécia. O time paulista e a equipe gaúcha, no entanto, negam o interesse. Davi Luiz esteve recentemente em Fortaleza, disputou um racha no PC, na sede do Leão. O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, conduz a negociação. A informação foi publicada pelo Diário do Nordeste e confirmada pela reportagem. O jogador prefere seguir no Brasil por conta da família. A apresentação da VBET como a nova patrocinadora master do Botafogo foi marcada por uma polêmica. Durante o evento realizado na última segunda-feira, o CEO do Fogão, Tairo Arruda, acusou os clubes brasileiros de mentirem sobre valores de seus patrocínios. Embora não tenha revelado o valor do acordo com a VBET, Botafogo vai receber 55 milhões de reais por ano. O contrato tem duração de 3 temporadas. Esse é o maior patrocínio da história do clube. O Fogão será o primeiro clube brasileiro patrocinado pela VBET e se junta a Arsenal e Mônaco, além das seleções da Argentina, Ucrânia e Malta. E o São Paulo confirmou ontem o empréstimo do volante Juliano Galopo ao River Plate da Argentina. O acordo é de empréstimo por 1 ano, com valor fixado para a compra dos direitos do atleta, caso metas sejam alcançadas. Galopo já está com o elenco do River em pré-temporada na Argentina. Contratado em 2022, o volante teve poucos momentos de brilho no São Paulo. O melhor deles foi durante o Paulista de 2023, quando foi o artilheiro da competição, com 8 gols. Ele, porém, sofreu uma lesão grave no joelho nas quartas de final e ficou em recuperação por quase todo o resto daquele ano. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. O sonho da casa própria, financiado pela Caixa Econômica Federal, está mais caro. O juro, que era TR mais 9%, 10%, agora é TR mais 11%, 12%. Fazem lá 11,9999, mas na verdade é isso, está mais caro. A justificativa é que a taxa básica de juro está mais alta. A taxa básica de juro está mais alta porque é a obrigação do Banco Central controlar o crédito e a moeda. E a moeda está se desvalorizando ante o dólar e a inflação. Inflação batendo perto de 5%, a inflação oficial. Os preços a gente vê aí subindo 10%, quando não tem mais, né? Além disso, a arrecadação continua subindo. O governo está cobrando cada vez mais, está arrecadando cada vez mais. Neste ano, só até novembro, a arrecadação subiu, descontada a inflação, 10%. Subiu realmente 10%. Nós pagamos em trilhões, 2 trilhões, 391 bilhões. Aí a gente se pergunta, estamos tendo qualidade de serviços públicos na mesma proporção? Não, ao contrário. O presidente Lula está reclamando que isso é falta de comunicação do governo. Não, é propaganda, ele adora propaganda. Só que ele não está vendendo nada. Ele é prestador de serviço público e não precisaria de propaganda, basta prestar bons serviços públicos.
Imagina se serviço de saúde fosse ótimo, serviço de ensino fosse excelente, de saneamento básico fosse maravilhoso, se não tivesse ponte caindo, né? Se tivessem sido cumpridas as promessas para o Rio Grande do Sul depois da devastação com as enchentes, tivesse excelente serviço de legisladores atentos aos reclamos do povo, justiça funcionando maravilhosamente, todo mundo cumprindo a Constituição, né? Aí valeria a pena pagar 2 trilhões e tanto de imposto. Aí ele acha que é preciso propaganda, vai botar um publicitário, vai tirar o Paulo Pimenta da Secretaria de Comunicação, confiou tanto no Paulo Pimenta que ele era um ministro especial para resolver a devastação do Rio Grande do Sul. Ele volta para a Câmara dos Deputados, para onde ele foi mandado pelos eleitores dele do Rio Grande do Sul. Eu não sei a troco de quê que o sujeito recebe um mandato e não cumpre esse mandato, vai fazer outra coisa. Não é só o Paulo Pimenta, não. São todos que viraram ministros e eram deputados ou senadores. Meu Deus, o senador é nomeado pelo eleitor para representar o Estado. Depois ele faz uma banana para o eleitor. Que história é essa, né? Devia perder o mandato no momento que aceita ser empregado do presidente da República e não empregado dos seus eleitores. Devia perder o mandato, porque ele está traindo seus eleitores. Não é isso? Bom, aí vai lá um publicitário, um marqueteiro, chamado Sidônio Palmeira. Vai tentar vender um produto ruim, né? E tem uma boa notícia para o pessoal do Facebook e do Instagram. O chefão da Meta, o Mark Zuckerberg, está anunciando que não vai ter mais verificação de fato, que comete muito erro e já tem uma tendência política. Não. E vai trabalhar para não haver mais censura em tribunais secretos da América Latina, ele disse. Foi ele que disse. Aqui no Brasil não deve ter, porque aqui a Constituição proíbe a censura, portanto, nenhum tribunal ousaria censurar alguma coisa se está proibido pela Constituição. Artigo 220, é vedado todo e qualquer tipo de censura, ainda diz lá, artística, política, intelectual, né? Mas ele disse que há tribunais secretos que retiram conteúdo, que mandam retirar conteúdo das redes sociais e que ele não vai mais cumprir isso. E que vai ter o apoio do governo Trump. E que ele agradece o apoio do governo Trump, que vai trabalhar com o governo Trump para tirar a censura dos países que querem censurar. E diz que não fez isso antes porque não teve o apoio de Washington, da Casa Branca. Porque esse tipo de ação só com o apoio da Casa Branca. Tanto que o próprio Elon Musk recuou, pagou as multas lá, etc., porque não tinha o apoio da Casa Branca. Agora ele vai fazer parte da Casa Branca, a partir do dia 20. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h em ponto, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale. O Ministério da Saúde informou que está acompanhando atentamente o surto de metapneumovírus humano registrado ao longo das últimas semanas na China. Segundo a pasta, o vírus responde por uma série de infecções respiratórias identificadas no país, sobretudo entre crianças. Até o momento, não há alerta internacional emitido pela Organização Mundial de Saúde, mas a Vigilância Epidemiológica Brasileira está em comunicação com autoridades sanitárias da OMS e vários países, incluindo a China, para monitorar a situação e trocar informações. De acordo com o Ministério, as últimas atualizações de vigilância feitas pelo Centro de Controle de Prevenção de Doenças da China mostram que a magnitude e a intensidade das infecções respiratórias registradas ao longo das últimas semanas foram menores do que as registradas no mesmo período do ano anterior. A Justiça Paulista decretou a prisão preventiva do guarda civil municipal que atirou e matou o secretário municipal adjunto de Segurança e Controle Urbano, Adilson Moreira, em Osasco, nesta segunda-feira, dentro da prefeitura. O autor do homicídio passou por uma audiência de custódia na manhã de ontem. A Polícia Civil de São Paulo havia decretado a prisão em flagrante e determinado o indiciamento do guarda Henrique Marival de Souza. A polícia apreendeu também a arma do crime, uma pistola Taurus calibre 40, acompanhada por 2 carregadores, um coldre e diversos cartuchos, 8 estojos e 4 fragmentos de projéteis, um aparelho celular do indiciado e um simulacro de arma de fogo encontrado na mochila, que estava dentro do carro do guarda civil. De acordo com o boletim de ocorrência emitido ontem, o indiciado, que foi comunicado das acusações feitas contra ele e das provas existentes, escolheu permanecer em silêncio ao ser interrogado pela autoridade policial.
E essa morte desse secretário lá em Osasco, São Paulo, acendeu um debate sobre as armas para guardas civis municipais. Será que realmente é a escolha certa? Vamos saber aqui os detalhes com Norberto Notari. Morte do secretário adjunto de segurança de Osasco retoma a discussão sobre o uso de armas de fogo por parte de guardas municipais. Adilson Custódio Moreira morreu após ser baleado por um agente por não concordar com a mudança de posto de trabalho. De acordo com um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no fim do ano passado, 30% dos profissionais do segmento já atuam com arma de fogo. O número aumentou após 2023. Boa parte dos municípios conta com agentes utilizando equipamentos não letais. O professor da Unesp, Cláudio Eduardo Reis, especialista em segurança pública, acredita que o uso de arma de fogo para guardas municipais não é o melhor caminho. É preciso pensar e redefinir qual o real papel das guardas municipais. É uma força de segurança na mesma proporção do que as polícias? Se sim, elas são treinadas para tal tarefa, está existindo uma sobreposição de tarefas e é preciso que isto seja discutido pelas autoridades municipais, pelo Estado, pela Federação, de tal forma a normatizar e a definir qual é o papel e como essa guarda municipal deve estar equipada e preparada para poder exercer essa sua tarefa. O especialista defende o fortalecimento da restrição de armas para todos. Eu penso que deveria haver um debate maior sobre o porte de armas, pois essa sim é uma questão importante. É inadmissível que se possa portar armas, inclusive de grosso calibre, e com liberdade para comprar munições. Nós não estamos em guerra. Nem todas as pessoas têm um preparo emocional para lidar com raiva, com frustração, com qualquer tipo de questão que, de alguma forma, mexa com a sua questão emocional. E a reação pode ser imprevisível. O guarda Henrique Marival de Souza, responsável pelos disparos contra o secretário adjunto de Osasco, se rendeu aos agentes após 2 horas do ocorrido e está preso. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora, 7h05. Os participantes da Nota Fiscal Goiana, um programa do governo de Goiás por meio da Secretaria de Economia, terão a chance de começar o ano com dinheiro extra no bolso. Para o secretário da Economia, Francisco Cérvulo Freire Nogueira, o programa incentiva a cidadania fiscal. A inclusão do CPF nas notas fiscais assegura que os impostos pagos sejam devidamente recolhidos aos cofres públicos e destinados para políticas públicas que promovam mais qualidade de vida para a população. O primeiro sorteio de 2025 será no dia 30 de janeiro, com prêmios em dinheiro que variam de R$500 a R$50 mil, o valor bruto, e não acumulam os prêmios. Quem ainda não participa tem até o dia 19 de janeiro para fazer a adesão e garantir a chance de concorrer. O cadastro é simples e rápido e feito apenas uma vez pelo site oficial da Nota Fiscal Goiana. Após a adesão, o participante já ganha um bilhete automaticamente para o sorteio. Para os próximos meses, basta pedir a inclusão do CPF na nota fiscal ao realizar compras no comércio varejista goiano. E Jadson Soares da Silva, de 41 anos, foi preso em Formosa, no entorno do Distrito Federal, na segunda-feira, suspeito de esfaquear a mulher dele dentro de casa, na frente dos filhos, segundo a Polícia Civil. Ana Moura Virtuoso tinha 27 anos e morreu no pátio da 8ª Delegacia de Polícia. Ele deve responder agora por feminicídio. Estava foragido desde o domingo, quando cometeu o crime. Jadson foi encontrado na rodoviária de Formosa e, segundo o delegado Horácio Duarte, ele pretendia fugir para a sua cidade natal, no Piauí. No local, ele foi identificado, algemado e levado para a delegacia. A prisão foi feita em flagrante menos de 24 horas depois do crime e ele era o principal suspeito. Ele deve responder por feminicídio com aumento de pena, porque aconteceu na frente dos filhos. Segundo o delegado, a pena pode chegar até 60 anos de prisão. Um homem suspeito de matar uma empresária de 74 anos em Aparecida de Goiânia confessou o crime. Quem vai trazer os detalhes é a Sabrina Vilela.
A Polícia Civil de Goiás ainda investiga qual poderia ter sido a motivação de Davi Pereira da Silva, de 44 anos, ter matado a empresária Maria da Conceição dos Santos Mendonça, de 74 anos. O homem confessou o crime assim que foi preso na casa do filho dele nesta terça-feira. De acordo com o delegado da Polícia Civil, Rogério Bicalho, o suspeito disse que não tinha a intenção de matar a mulher, mas ele teve um surto e disse que está arrependido. Segundo informações, eles mantinham relação apenas de trabalho há pelo menos 20 anos. Maria da Conceição trabalhava no ramo de para-brisas e Davi Pereira era prestador de serviço da empresa dela. Quando o crime aconteceu, eles estavam sozinhos no local de trabalho. Ele deu um golpe de mata-leão na vítima, que a deixou inconsciente. Ela chegou a acordar dentro do carro quando foi iniciada a luta corporal e acabou sendo esfaqueada. O suspeito já foi preso, já prestou interrogatório. Pelas alegações dele, pelos relatos dele, assim como também pelas câmeras de segurança, tudo demonstra que ele foi chamado, né, pela vítima para ajudá-la numa prestação de serviço. Ela tem uma loja de acessórios automotivos. Ele alega que durante o trabalho que estavam fazendo na oficina, somente os dois estavam lá dentro. Ele teve um surto, foi a palavra que ele usou, e deu uma gravata na vítima, que ela desmaiou. Ele colocou-a no carro, no próprio carro dela, saiu, segundo ele, sem rumo, sem saber o que fazer. Segundo o tenente-coronel Lucas Antônio de Moraes, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de sequestro na segunda. A polícia foi em busca de apurar onde estava o carro e, com a ajuda de testemunhas e câmeras de segurança, o corpo dela foi encontrado e também foi possível chegar até o suspeito. O veículo, né, onde a vítima supostamente estaria. Através de algumas diligências que nós realizamos, hoje por volta das 9 horas da manhã, a gente encontrou o veículo, né, através do patrulhamento da Companhia de Policiamento Especializado, e conseguimos detectar que a vítima estava no interior dele em situação de óbito. A partir desse momento, né, nós isolamos ali o local do crime e outras diligências se iniciaram juntamente, né, com as forças policiais, né, Polícia Civil, para que a gente pudesse achar a autoria desse crime. Existe a suspeita de que o homem teria tentado movimentar a conta bancária da vítima. Quando o celular foi encontrado, o aplicativo estava aberto, mas não foi feita nenhuma transferência. A investigação tem 10 dias para ser concluída. A Polícia Civil ainda vai coletar mais imagens de câmeras de segurança de outros locais e ouvir familiares. A CBN Goiânia tentou contato com a defesa do suspeito e aguarda um retorno. Sabrina Vilela, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h10. E contratado no início de agosto pelo Atlético Mineiro, o atacante Daverson, decisivo para levar o Galo à final da Libertadores, não pôde defender o Galo na final da Copa do Brasil do ano passado contra o Flamengo. Isso porque já havia atuado pelo Cuiabá nas 2 primeiras fases da competição. Situação que para a edição de 2025 não vai mais acontecer. Isso porque, além de determinar o fim da vantagem do empate aos times visitantes, que são melhores ranqueados no jogo único da primeira fase, a CBF também autorizou que um jogador atue por mais de um clube na Copa do Brasil. Porém, haverá limites para isso. A primeira restrição, por exemplo, é que essa liberação só será aplicada aos jogadores que tenham atuado pelo primeiro time apenas nas 2 primeiras fases da competição, como foi o caso, por exemplo, de Daverson no ano passado. E Rony recusou a oferta recebida para trocar o Palmeiras pelo Fluminense. Ainda que a tendência seja de negociação neste começo de ano, o destino do atacante permanece incerto. A equipe carioca fez contatos pelo camisa 10, recebeu o aval do clube alviverde, só que o staff do jogador rechaçou a possibilidade de negócio, como publicou o jornalista André Amorim, e foi confirmado posteriormente pela reportagem. De acordo com as informações, o Atlético Mineiro e Santos foram outros times brasileiros que chegaram a fazer contato, mas esbarraram aí nos valores envolvidos e não avançaram nessa negociação. Pessoas envolvidas no negócio entendem que a maior possibilidade nesse momento é de que Rony saia do Palmeiras para o exterior. Frequentemente ele é citado como alvo de mercados na Arábia Saudita, Emirados Árabes, México e também Estados Unidos. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale.
7h12. E olha, a partir agora de 2025, os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU aqui de Mineiros, será entregue diretamente nas residências dos contribuintes. A distribuição terá início no mês de março. Essa mudança visa facilitar o acesso ao documento e eliminar a necessidade de deslocamentos dos contribuintes até a Prefeitura Municipal de Mineiros. A Prefeitura informou ainda que os descontos de pontualidade serão mantidos, dessa vez para os meses de março, abril e maio, com 20%, 15% e 10%, respectivamente. Anteriormente, esse desconto era aplicado nos meses de janeiro, fevereiro e março, e agora então com essa alteração. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em oferecer serviços mais ágeis e acessíveis a toda a população. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h13. O aumento de 320% nos casos de HIV em idosos está preocupando os médicos. E vai trazer os detalhes é René Almeida. Mostra um aumento expressivo de casos de HIV entre pessoas com 60 anos ou mais no Brasil. Em 2011, houve 360 casos confirmados, enquanto que em 2021 o número saltou para 1.517, um aumento de 321%, com 12.686 novos diagnósticos. Os motivos para esse aumento são diversos, mas a médica infectologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Ariane Melaré, destaca alguns. Dentre os fatores, destacamos sim o envelhecimento da população, com idosos cada vez mais ativos, incluindo vida sexual ativa. Outro fator seria a falta de campanhas e orientações específicas para esta população, o que pode colaborar com situações de risco que favoreceriam a exposição desta população ao HIV. O fato de estar em uma idade avançada diminui a percepção de risco, pois muitos não se consideram mais vulneráveis ao HIV. Além disso, a falta de conhecimento e os estigmas sobre a doença são obstáculos importantes. A sorofobia ela é definida como o preconceito, o medo, a rejeição e a discriminação às pessoas que vivem com HIV. E o problema é que ela pode impedir o diagnóstico precoce, o que pode acabar atrasando o início do tratamento. E, por outro lado, nas pessoas que já vivem com HIV, que já foram diagnosticadas, o medo de sofrer a sorofobia pode impedir que essas pessoas tenham acesso ao tratamento, até por vergonha, medo de procurar algum serviço de saúde e alguém da família, algum conhecido ficar sabendo sobre esse diagnóstico. Como estratégias para enfrentar esta situação, a médica cita a ampliação do acesso à profilaxia pré-exposição, a chamada PrEP, disponível gratuitamente no SUS, o uso de preservativo nas relações sexuais e campanhas voltadas para o público idoso sobre diagnóstico e tratamento precoce. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, René Almeida. 7h15. Vamos para o segundo intervalo aqui do Jornal Verde Vale e já você vai conferir. Corpo de motociclista que foi arrastado pela enxurrada foi encontrado ontem em Mineiros. Familiar concedeu entrevista exclusiva aqui no plantão policial da Rádio Verde Vale e você confere tudo sobre as buscas e também uma entrevista com o Corpo de Bombeiros contando sobre essa operação que foi realizada. Já aqui no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora, 7h23, já de volta com o terceiro bloco aqui do Jornal Verde Vale. Olha, a qualidade das rodovias aqui em Goiás piorou em 2024. As estradas consideradas ótimas ou boas para a trafegabilidade diminuiu em relação ao ano anterior, enquanto as classificadas como ruins ou péssimas aumentaram, segundo um levantamento da Confederação Nacional de Transportes. O estudo abrangeu 7.692 quilômetros de rodovias pavimentadas no estado. As melhores estradas são, na maioria, concedidas à iniciativa privada, enquanto aquelas administradas pelo governo estadual ou pela União sofrem com a falta de investimentos em manutenção. A pesquisa avaliou 3 aspectos: o pavimento, sinalização e geometria. Pavimento considera a qualidade do asfalto e a presença de buracos. A sinalização analisa placas e orientações adequadas. E já a geometria compreende itens como o traçado, número de pistas duplas ou triplas e até mesmo a velocidade máxima permitida pela via.
A cidade de Mozarlândia, na região norte do estado, enfrentou uma longa chuva, tendo registrado cerca de 120 milímetros em apenas 7 horas nesta segunda-feira. De acordo com o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas, André Amorim, a quantidade é quase a metade dos milímetros esperados para a região no mês de janeiro, que é de cerca de 300 milímetros. De acordo com dados do órgão, a chuva começou por volta das 4 da manhã e parou somente por volta das 11 horas, variando a intensidade. A cidade faz parte de uma lista de pequenos municípios que passaram a ser monitorados recentemente pelo CIMEGO. De acordo com o gerente, André, a expectativa de precipitação para a cidade já era alta, mas os dados surpreenderam, sendo até o momento a maior precipitação registrada pelo estado nesse mês de janeiro. O estado de Goiás está orientando gestores municipais sobre SUS e projetos prioritários da saúde aqui no estado. Vamos saber desses detalhes com Natália Lima. A Secretaria Estadual de Saúde organiza para março um encontro com os novos prefeitos e secretários municipais de saúde. São esperadas mais de 1.000 pessoas, entre gestores e técnicos. O objetivo, segundo o secretário de Estado da Saúde, Razível dos Reis, é instruir os novos representantes municipais sobre os diversos aspectos e programas do Sistema Único de Saúde, o SUS. Então vai ter uma apresentação de toda a estrutura organizacional da Secretaria Estadual de Saúde, a análise da situação em saúde das macro-regiões, das regiões de saúde, as atribuições técnicas de cada área e como que cada uma dessas áreas pode contribuir e apoiar os gestores municipais para implementar as ações em saúde nos municípios. Ou seja, a gente precisa dessa sinergia entre o que a gente tem de planejado pelo Estado e o que precisa ser executado nos municípios. Razível explica que serão apresentados os projetos prioritários da saúde com demonstração de indicadores. Apesar de não ser obrigatório, a orientação é para que os gestores de todos os municípios participem, para evitar situações que levem a saúde municipal a uma possível crise. Uma vez que muitos deles podem estar vindo de outras áreas e não conhecem de maneira aprofundada os meandros todos do SUS e do sistema de saúde, isso vai ajudar, por exemplo, a evitar uma crise como a má gestão que a gente teve agora nesse governo passado em Goiânia, que culminou com toda essa crise aí, que a gente teve que montar gabinete de crise, integrar o Estado com a comissão de intervenção, com a comissão de transição, com os técnicos da saúde de Goiânia. Outro ponto destacado pelo secretário é a importância que os municípios devem dar à atenção primária da saúde, por meio dos agentes comunitários. Precisa fazer essa integração da atenção primária com alguns municípios que são executores também de atenção especializada, tem algum ambulatório que faz algum tipo de assistência especializada, e também com os hospitais municipais, filantrópicos e estaduais. Ou seja, a gente tem que integrar o sistema. O encontro entre a saúde estadual e os gestores municipais será realizado em março, em Caldas Novas. Natália Lima, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora, 7 horas e 28 minutos, a gente chega trazendo para você, então, a parte local aqui da nossa programação, aqui do Jornal Verde Vale. E começamos aqui com o Corpo de Bombeiros, que realizou um total de 2 atendimentos, sendo o principal deles, então, o fato, de terem encerrado as buscas aí, pelo homem que acabou caindo no córrego Mineiros. Ontem, o corpo do motociclista identificado como Neurolando Oliveira Quintino, que foi arrastado pela enxurrada no fim da tarde da segunda-feira, dia 6, e caiu dentro do córrego Mineiros, foi encontrado. Isso por volta de 4h40 da tarde dessa terça-feira, a cerca de 19 quilômetros do fato aonde tudo aconteceu. Foram quase 24 horas de buscas, desde o momento do seu desaparecimento. Ontem pela noite, nós conversamos com o irmão da vítima, Arisley Oliveira Quintino, que falou sobre as buscas, o trabalho do Corpo de Bombeiros e a ajuda que eles receberam de pessoas da comunidade. Vamos ouvir a entrevista. As informações que nós recebemos foi de que o Corpo de Bombeiros, juntamente com os familiares, teriam se empenhado nas buscas desde a segunda-feira. As buscas teriam começado
aí por volta das 18 horas da segunda-feira, sendo suspensas por volta das 21 horas, e retornou terça-feira a partir das 6 da manhã. Foi realmente assim que aconteceu? Como é que foram essas buscas? As informações não são bem assim, na verdade. Claro, a gente não vai menosprezar o trabalho, né, de uma equipe militar da nossa cidade. Mas não foi muito bem assim. Nossa família, na verdade, hoje, 5 horas da manhã, estávamos dentro do córrego Mineiros, né, procurando o corpo do meu irmão. E foi assim o tempo todo. E, infelizmente, a postura de alguns militares, eu já estou até vendo nas redes sociais. Muitos comentários aqui, dali. Mas, assim, quem realmente estava lá, né, viu o que aconteceu. Quem sujou a roupa mesmo, quem tá fedendo merda até agora. Eu, por exemplo, tô todo molhado, todo fedido, na verdade, eu e todos os amigos e familiares, a gente que entrou na água mesmo, a gente que, graças a Deus, conseguiu achar o corpo do meu irmão, né, pra, pelo menos, né, ser enterrado com dignidade, né, porque é um cara muito trabalhador. Você acredita que o Corpo de Bombeiros se empenhou para encontrar seu irmão ou vocês acham que eles deixaram a desejar em alguns aspectos? Na verdade, Daliana, não. É igual eu tô falando assim, eu não tô menosprezando, nem ridicularizando, jamais. Eu só acho que a intenção das minhas palavras aqui é que haja uma melhora, né? E esperamos que outra família não passe pelo que a nossa passou. Mas, por exemplo, o nosso amigo mesmo, que do bolso dele pegou a canoa dele, combustível dele, colocou no rio, cara, arrumou até confusão, discussão com o Corpo de Bombeiro da cidade, que não queria, vocês não vão fazer isso, porque não sei o quê, equipe especializada, mas família é família, coração é coração. E igual eu falo, quem tem amigo tem tudo, né? E graças a Deus, hoje por volta das 4h40, encontramos, né, meu irmão, infelizmente sem vida, mas foi encontrado pela gente mesmo e graças a Deus vai ser enterro dignamente. Bom, outras pessoas também ajudaram nessas buscas, né, além desse amigo, né, que tinha esse barco, ou foi somente ele mesmo que ajudou? Outras pessoas, Daliana, nesse momento que a gente vê, né, o que é amigo, o que é amizade, e meu irmão teve esse privilégio. Desde ontem, do acontecido, a gente, né, querendo entender, chegou lá no local. E a partir daquele momento, como se diz o outro, a cidade de Mineiros hoje mesmo, com certeza, ontem presenciaram um povo preto aí dentro do córrego, era nós, nossos familiares e alguns amigos, né, que ele tinha e tem, né, e é isso, e a gente, graças a Deus, conseguiu. Agora, com relação a esse amigo, né, que se disponibilizou, ele tinha um barco, tinha habilitação para velejar e ele se ofereceu para ajudar nas buscas. Em que local vocês encontraram seu irmão? Ele estava muito longe do local em que ele caiu? Na verdade, o Alex, o nome do rapaz Alex, foi um anjo em nossas vidas. Isso aqui é a verdade. E não é que ele ofereceu ajuda, ele exigiu, falou, nós vamos achar o Neurão hoje. E entrou no barco, ele mais 2 primos meus, né, que só tinha 3 coletes salva-vidas, senão ia mais 1 ou 2. E aí foi assim que aconteceu. Graças a Deus, um anjo que apareceu nas nossas vidas. É como eu tô te falando, teve até esse desentendimento, né? O Corpo de Bombeiro não queria e tal, mas é um rapaz, que eu posso dizer com todas as letras, muito qualificado. E só para finalizar, você tem informação do local que ele foi encontrado, se foi muito longe aqui da cidade, qual a região? A gente estava fazendo mais ou menos ali os cálculos de peão, Daliana. Dá mais ou menos uma distância de 20 km do local do acidente, ali na região da Farinha. Para quem conhece aí a região aqui da cidade, antes do João Avelino ali, entra à direita. Ele estava por ali, já mais ou menos uns 20 quilômetros de distância do local que foi o acidente aqui da Avenida Jardim. Tá certo, então. A gente agradece a sua entrevista, Arisley, né? E esperamos que essa tragédia que aconteceu sirva de exemplo, né, para outras pessoas e também que as equipes de salvamento, né, do Corpo de Bombeiros possam aprender, né, com essa tragédia que aconteceu e aprimorar, né, os seus serviços em prol da população de Mineiros. Não, é isso, Daliana, como se diz, né? Cidade igual a nossa, infelizmente, surge vários tipos de conversas e comentários, mas é isso. Talvez a atitude do meu irmão foi a correta, a certa? Não, a gente viu no vídeo, a gente sabe que aquilo ali não era a atitude correta, mas é torcer pro poder público também, arrumar essa questão. Você pode ver, hoje choveu de novo e a cidade bagunçou de novo, alguns lugares alagados. É muito perigoso isso. Eu acho que naquele local ali onde meu irmão, um negrão grande daquele tamanho, ali não pode atravessar uma pessoa dali. Na minha opinião, não pode atravessar um cachorro, um gato ali. A prefeitura tem que fazer um trabalho ali, em outros lugares também, mas é a gente pedir a Deus e ter consciência, né? Se estiver chovendo, puder evitar, não saia de casa. Ali naquela grade, né, de segurança, muitas pessoas chegaram a falar nas redes sociais, né? Se tivesse ali mais ferros naquela grade,
ali na vertical, com certeza uma pessoa não conseguiria passar ali, né? E serviria como uma grade realmente de segurança, né? Isso, Daliana, é o que eu estava pensando. Se tivesse mais essa proteção, mas infelizmente a gente não vive do si. Mas se tivesse, o que ia acontecer? Hoje meu irmão estaria viralizado na cidade, cheio de corneta, brincadeiras. O tombo ia ser engraçado, mas ninguém estaria triste, né? Pela uma perca dele. E se tivesse mais proteção ali, ele ia chegar ali, ia esbarrar, ia parar naquele local ali, ia levantar, tá tudo certo. Alguém ia estar fazendo um vídeo, ia estar rindo, ia virar corneta e pronto, vida que seguia. Mas não, infelizmente é uma vida que se vai. Foi o comandante do 16º Batalhão de Bombeiro Militar, o Major Roberto Lima, publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre os esforços empenhados e fez um balanço sobre a operação de busca pelo corpo aí da vítima, né, Neurolando Oliveira Quintino. Na sua fala, ele destacou a dificuldade e também o perigo, né, dessa operação. Vamos ouvir a versão do Corpo de Bombeiros, né? A gente sabe que é um trabalho difícil de ser executado, uma busca como essa, né? E com certeza eles encontraram também muitas dificuldades. Vamos ouvir o balanço dessa operação em relação a quantos soldados foram empenhados, né? Quais foram os equipamentos utilizados. Sobre essa ocorrência do desaparecimento atendida ontem e hoje pelo Corpo de Bombeiros, passo aqui algumas informações importantes e de relevância sobre o trabalho desempenhado pelo Corpo de Bombeiros aqui no município. Foram 18 bombeiros empenhados, 4 viaturas empenhadas, um drone, e todo esse trabalho se desenvolveu ao longo do Córrego Mineiros, desde o local do incidente até a ponte da Avenida Contorno, isso percorrido ontem, ainda no final da tarde e início da noite, até as 21 horas, sendo que hoje foi retomado várias partes novamente desse trecho do Córrego Mineiros aqui dentro, até a sua barra no Rio Verdinho. E é esse trajeto que está no mapa marcado de verde, aproximadamente 9 quilômetros. Então, da Barra do Rio Verdinho adiante seria feito amanhã com a equipe náutica que já estava em deslocamento aqui para Mineiros, disponibilizada pela Operação Tempestade, junto de 3 equipes com cães e mais 2 equipes que reforçariam o nosso serviço. Todo esse trajeto de verde e vermelho apontado no mapa foi o trajeto que a vítima percorreu. Então, ela estava distante aproximadamente 18 quilômetros do local do incidente. Lembrando que esse trabalho dos bombeiros é um trabalho muito árduo, muito perigoso, em um local que a gente está sujeito a contrair alguma doença, a ter algum ferimento, e sempre com o objetivo de minimizar a dor da família. Enquanto isso, nós tínhamos também mais 70 mil mineirenses dependentes do nosso serviço, da nossa proteção aqui. E esse atendimento também não parou. Então nós continuamos atendendo e levando a melhor forma.